Olá, meus amigos de Ideal Espírita, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Reflexão Espírita do Dia. Meu nome é Márcia Amêndola e se você é novo aqui no canal, quero deixar esse convite para que você conheça o meu trabalho, conheça os outros vídeos. Nós estamos numa produção que eu chamo Oração Espírita do Dia. E a proposta é que a gente chegue a um momento, que eu não sei quando será, vamos sentir com o nosso coração, de uma construção que nós estamos fazendo de conexão, que eu falo, né? Conexão conosco, conexão entre nós, né? Então, eu comigo mesma, eu com os outros e eu com Deus. Esse processo de conexão, ele parte do princípio que a gente percorre um caminho de autoconhecimento e percorre um caminho de tomada de consciência. Então, autoconhecimento, tomada de consciência, são processos muito próximos, né? Eles comunicam, não é a mesma coisa, mas se comunicam. A gente toma consciência de tudo que acontece conosco, dos fenômenos da vida, das leis divinas, vamos dizer assim, tentando entender a razão de algumas coisas acontecerem. Então, essa semana, né, já tenho aqui uma semana que eu fraturei o osso do pé e eu tô aqui, quietinha, né, com a minha bengala aqui, não, bengala não, muleta, muleta, pezinho pro ar, e não é para ficar também assim, o que isso quer dizer na minha vida, quando a gente está conectado com o nosso corpo, com o nosso propósito, conosco, né? Assim, no sentido da gente ter a consciência do que a gente está fazendo. Nós estamos aqui, não é só para cuidar das necessidades do corpo físico, a gente está aqui num processo também de espiritualização. Então, viver essa espiritualidade, viver o amor, viver a fraternidade, viver essa troca, que eu falo muito, né? A gente precisa aprender a trocar de forma consciente, porque trocando nós estamos o tempo todo, trocando energia, trocando ideias, trocando emoções, a gente está o tempo todo emitindo e recebendo. Agora, se a gente toma esse movimento de forma consciente, ou seja, a gente sabe o que está pensando, sabe o que está sentindo, o que a gente manda para a gente e para o universo, né? E para as outras pessoas. Então, para Deus, para os outros e para mim mesma. Eu tô com o cachorrinho aqui do lado. Tadinho, tá dormindo, tá tremendo. Ontem eu fiquei aqui com ele, fazendo um carinho. Nossa, eu relaxei de uma forma. Ele, né, relaxado, dormindo, e eu relaxadinha com ele. Ele tá aqui, ó. Aqui, ele aqui. Tem mais gostosinho, né? Mas essa troca, ela é importante, porque na oração do Pai Nosso, que a gente vem analisando, a parte que a gente ficou de conversar hoje fala do perdão. É aquela parte que é
perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou ofensores, tá? Essa variação assim, né, não altera o sentido. Então, perceba que existe uma condição para que a gente receba o perdão. E aí, então a gente tem que receber o perdão de Deus. Você vê que é o perdão das dívidas, o perdão das ofensas e quando a gente fala dívidas e as ofensas, a gente está falando do ato e não da pessoa. Então, Deus, né, o Pai Nosso, Ele vai nos libertar, vamos dizer, né, que o perdão é uma condição em que a gente se libera de emoções que nos aprisionam em um acontecimento específico. Então vamos lá. Quando a gente segue, assim como perdoamos nossos devedores, se a gente trocar a palavra libertar, deixar ir, aquele que nos fizeram algum mal, aqueles que têm alguma dívida conosco, aqueles que nos ofenderam, a ofensa aqui não é xingar, né? A ofensa é fazer qualquer coisa que nos cause dano, prejuízo. Então, se eu deixo essa pessoa livre, significa que eu tiro dela a responsabilidade pelas minhas emoções. Acaba que no final eu me liberto. E por isso, ao fazer isso, já tenho as minhas dívidas, as minhas ofensas perdoadas, né? Perdoadas assim por Deus, porque na verdade, lembra que Deus, ele não é uma pessoa que vem para julgar, um juiz severo, que vem ali para dizer, não, você errou, vai acontecer isso, você vai ser punida. Eu vou chegar num ponto aqui para a gente discutir o merecimento. Isso estava me tomando hoje, amanhã. Eu fiquei refletindo muito sobre isso. E a gente tem uma relação, por isso que eu falei um dos primeiros vídeos, como que é a nossa relação com Deus, como que é a nossa relação com o nosso Pai. Porque isso vai afetar exatamente essa área do perdão, do merecimento, da culpa, do castigo. Então, se eu me sinto culpada por ter feito alguma coisa que vai contra as leis de Deus, então eu ofendi, eu criei aí uma dívida, o que eu preciso fazer? Algumas pessoas se sentem culpadas e ficam arrastando isso. Então elas se prendem, cria realmente uma prisão, elas ficam presas energeticamente àquela experiência que elas revisitam, né? Então pensa naquilo o tempo todo. E por que a gente fala de trauma muitas vezes? Tá na moda falar trauma. Mas o que acontece? O que é o trauma? O trauma não é uma experiência em si, é como a gente vive a experiência. Então, se aconteceu alguma coisa no passado que me machucou, que me feriu, né? Trauma é ferida. E já tem 10, 20 anos que aquilo aconteceu. A nossa mente
ela vive o presente. Não tem essa da mente viver lá o passado. Então, quando Chico Xavier falava de que nós não podemos voltar ao passado, o que nós podemos é construir um futuro, ele está correto. Nós não temos aí uma maquininha de voltar no passado para mudar, porque eu roubei uma coisa, então eu vou voltar no passado e eu não vou roubar, não. Aí eu já sei. Não vamos fazer isso. Aquilo já aconteceu. Então, o que acontece na nossa mente que vive o presente? O que existe para a mente é o presente. É que toda vez que a gente lembra daquele acontecimento no passado, a gente traz ele para o presente. Então, se eu penso numa coisa que me aconteceu, ao pensar isso, eu volto a sentir como se aquilo estivesse acontecendo de novo. Então, eu estou presentificando. Eu estou trazendo o passado para o presente. Então, esse passado nunca fica lá no passado. Ele fica no presente, caminhando comigo. Então, é a culpa, o remorso, a mágoa, a raiva, o ódio que a gente acaba sentindo, o medo, que nos prendem àquele acontecimento que nunca fica lá no passado, sempre fica aqui, porque eu estou olhando para ele, eu estou olhando, estou falando dele e eu estou sentindo. Para nossa mente, é isso que a gente vive no presente. Então, para a gente curar o trauma, a gente vai precisar se libertar dessas correntes. O perdão, ele é um caminho de cura de trauma. É um dos caminhos que a gente trabalha na terapia, inclusive. E por que ter uma experiência religiosa, espiritual, ter a espiritualidade, né? Gera processos de cura? Por conta disso. Porque a gente vai trabalhar o perdão no âmbito religioso, espiritual. A gente vai entender que aquilo que nós nos apegamos em termos da história do passado, de emoções, das ofensas, aquilo criam essas prisões internas, prisões mentais, e faz com que a gente reviva aquele acontecimento várias vezes. E se a gente direciona isso para uma pessoa dizendo foi ela ou foi ele que fez isso comigo, ele é o culpado, a gente continua preso a isso. Só que dessa vez a gente coloca aquela pessoa como responsável por tudo que me acontece, por tudo que eu sinto, e eu perco a minha autonomia, perco a condição de me libertar dessa prisão, porque eu me coloquei nessa prisão. Então, quando Jesus fala que a condição para que a gente tenha os nossos, vamos dizer assim, né, as nossas dívidas, as nossas ofensas perdoadas, não é um perdão que vem de fora, entende? Quando eu me liberto daquilo que fizeram comigo, eu me liberto de tudo. Eu me perdoo também. Eu me perdoo dos erros que eu cometi, e aí é nesse momento que eu me dou a possibilidade de sair do passado, trazer o passado para o presente, para viver o futuro. Eu olho para o futuro, eu olho para diante, eu olho para frente e eu me permito criar coisas novas, viver de forma diferente, viver uma vida
mais autônoma, mais feliz, mais de bem, né? De bem com a vida. E essa sensação que nos dá essa liberdade é que a gente sente como tendo perdoado, sido perdoado. Porque eu consigo caminhar. A culpa, ela engessa, nos deixa preso no mesmo lugar. A gente não avança. Quando há o perdão, quando há essa liberação, então eu me liberto das ofensas do passado, me libero também pelo auto perdão, pelo auto amor, daquilo que eu fiz, que não foi correto, dando a possibilidade de, a partir de agora, construir um futuro em que eu não vá errar mais. Não erro mais, não faço mais aquilo que eu fiz no passado. Vou fazer outras coisas, vou errar outras coisas, mas eu vou acertar muitas outras. E é uma caminhada mais leve, mais segura, mais com autonomia. Eu passo a cuidar daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. Eu me torno responsável por tudo que acontece comigo. Daí a importância do perdão. E, como eu falei do merecimento, nós vamos falar do merecimento mais adiante. Mas quando a gente fala, eu tenho uma dívida, então eu não mereço ser feliz, a gente está se punindo. Tem gente que fala, né? Se você tiver o merecimento, você vai receber a cura. Quem determina se eu sou merecedor ou não? Deus. Deus vai determinar. A gente não viu, e nada é por acaso, numa sequência, né, de análise, a gente vai se aprofundando. Então, a gente viu a parábola do filho pródigo. Como é que aquele pai recebeu o filho que pecou? Ou seja, se desviou do caminho, foi embora, foi viver lá a vida dos prazeres. Esse pai pediu prestação de contas? Esse pai chegou para ele e falou assim: não, você não merece ser meu filho. Quem disse isso foi o filho. O filho disse: eu não mereço, né, ser chamado seu filho. Me trate como um servo. E o que o pai fez? Pegou o anel da família e, de novo, fez com que aquele filho pertencesse à casa paterna. Então, não é Deus que determina se a gente merece ou não. O perdão de Deus está dado. O que Ele quer é que a gente faça esse processo de tomada de consciência, de assumir a nossa vida, pegar a nossa vida nas nossas mãos. Ninguém determina se eu vou sofrer ou se eu vou viver feliz. A minha felicidade não pode estar entregue na mão de ninguém. Ninguém faz a gente feliz ou triste. Nós é que vivemos essa emoção em função da experiência. Como que a gente quer viver a experiência? Porque existem pessoas que passam por situações e elas não desenvolvem trauma. Então, no estudo atual de trauma, não é porque a pessoa foi assaltada, ou sofreu um acidente de carro, ou foi abandonada na infância, que ela é traumatizada, coitadinha. De jeito algum. Não é a situação, é como a gente escolheu vivenciar aquela situação. Eu posso vivenciar de uma forma vitimizante: ai, coitadinha de mim, nossa, como eu estou sofrendo, ai, aconteceu isso comigo, me fizeram mal, ai, eu estou doente. Eu posso escolher viver lamentando, e com isso, o coitadinha retira de nós a energia vital que a gente precisa para se recuperar. Então, se a gente está doente, tudo que a gente precisa é ficar longe do tadinha de mim. Ai, coitadinha, eu tô doente,
você está ficando mais doente ainda, mais adoecido, porque você está tirando a energia vital. Escorre assim. Você pode tomar passe que a energia entra e sai. Sai no, ai, coitadinha de mim, eu tô sofrendo muito, né? Porque eu tô doente, ou porque me fizeram mal, porque aconteceu tal coisa, porque me roubaram, passaram a perna, me traíram. Se a gente mudar a forma de pensar e de sentir, nós vamos entender que ninguém trai. A gente é que se sente traído. Sim, as pessoas cometem atrocidades. Sim, elas têm um compromisso. Então, só que eu estou falando traição, tem um compromisso de fidelidade no casamento, por exemplo. E a pessoa não faz isso, né? Ela tem um relacionamento extraconjugal. Esse casal entendeu que o problema não é da pessoa que traiu, mas é um problema do relacionamento entre eles, que eles precisam ver o que está acontecendo com eles, porque não é atribuir a responsabilidade única e simplesmente àquela pessoa. Ainda mais se a gente tem o entendimento de reencarnação. Então, o chamado nessa oração é: se liberte, porque todos nós merecemos ser felizes. Deus nos criou para esse propósito, né? O nosso destino final é alcançar a felicidade. Então, eu mereço ser feliz, eu mereço ter saúde, eu mereço ter tudo de bom, porque Deus é bom, Deus é a inteligência suprema, é a inteligência amorosa, Ele me ama. Se Ele me ama, Ele está me dando tudo e dá em abundância tudo que eu preciso para ser saudável e feliz. O que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou dizendo que eu não mereço? Eu estou recusando? Eu estou me fechando para as energias maravilhosas do universo, que vão trazer para mim a cura, que vão trazer para mim a paz, que vão trazer para mim essa vida de felicidade que eu tanto quero. Ela está reservada para cada um de nós. Então, o que é que eu estou fazendo que eu não estou perdoando, me liberando para poder viver uma vida plena e feliz? Então, cuidado, né? Cuidado, tira as palavras coitadinha de mim da vida, da sua vida, tira, eu não mereço, tira isso da sua vida, mas acima de tudo, viva a experiência do perdão, porque não adianta mudar a frase na cabeça, eu sou merecedor, se seu coração não está vivendo o merecimento, ele não vem, você não recebe, porque você não está receptivo a tudo que o universo está te dando em abundância. Então, quem não está recebendo, somos nós. Não é que Deus não está te dando, entende? Deus dá tudo que a gente precisa. A gente precisa aprender a se liberar para estender as mãos, para estender para receber. A gente vai chegar no pedir e obtereis e vai entender muito bem isso. Mas, por hoje, vamos ficar com essa reflexão. Entenda o que acontece com você toda vez que você se coloca nesse lugar de vítima, num lugar de quem sofreu, né? Então de estar traumatizada por acontecimentos do passado, que é para você poder receber isso tudo e construir um futuro próspero e feliz. Tenham todos um excelente dia, um abraço bem gostoso.
E a gente se vê no próximo encontro.